Eu quero convidar você hoje para mais um passeio na Bíblia. E eu vinha caminhando aqui para a igreja, eu gosto de caminhando para a igreja. Algumas poucas vezes na vida eu morei numa distância que eu pudesse ir caminhando para a igreja. Uma das vezes foi quando fui pastor da igreja do Belém, lá da igreja do Projetarte. Eu ia caminhando para a igreja. Que coisa boa poder ir caminhando para a igreja. A gente vai pensando. Eu vinha pensando, Senhor, que não sejam palavras humanas que convençam corações humanos, mas que seja a Tua palavra, que desapareça a palavra humana e que apareça a palavra do Senhor. Hoje nós vamos conversar sobre, o título é a oração abominável. Será que Deus ouve e atende todas as orações de qualquer pessoa? Será que existe um tipo de oração que Deus sempre atende? Que tipo de orações, se existe, diante do Senhor? Mas a Tua palavra diz que não é a oração de todas as pessoas, é a oração dos santos. Mas ontem nós vimos que justo é aquele pecador que confessa os seus pecados. Esse é purificado, é transformado e é santificado. Senhor, nós estamos aqui hoje não porque somos melhores do que os que não vieram. Nós estamos aqui porque somos pecadores, mas queremos lavar as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, como nós lemos ontem em Apocalipse 7. Nós pedimos a Tua bênção agora sobre o estudo da Bíblia. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Antes da gente começar, para você que está assistindo a gente depois desse evento, aí pelo YouTube ou de alguma outra maneira, ou pelo podcast, eu quero convidar você para, antes de assistir essa mensagem, você assistir a mensagem anterior, porque ela é fundamental para você ter uma visão completa desse assunto. Ontem nós estudamos a oração dos santos, a oração dos justos. Como que um pecador se torna justo? Mas hoje é a oração abominável. E o primeiro, nós vamos direto para a Bíblia, tá? O primeiro texto que nós vamos estudar é João capítulo 15, versos 7 e 10. Eu escrevi os versos aqui para ir mais rápido, são vários versos hoje. Esse primeiro verso é João capítulo 15, versos 7 e 10. Esse verso começa com uma condicionante, ele é condicional, veja. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. A pergunta que eu preciso fazer: estou eu permanecendo em Jesus? Será que as palavras de Jesus, toda a Bíblia é a palavra de Jesus? Os escritos proféticos são a palavra de Jesus. Os escritos do Espírito de profecia são a palavra de Jesus. A voz dos profetas é a voz de Jesus. Estas palavras estão permanecendo em mim? Se essas palavras estão permanecendo em mim, eu posso pedir o que quiser e me será feito. É impressionante essa afirmação de Jesus. Verso 7. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Como que eu faço para permanecer no amor de Jesus? Guardar os seus mandamentos. Algo que eu não quero. Eu quero guardar os meus mandamentos, não os mandamentos de Jesus. Eu quero fazer a minha vontade, não a vontade dele. Qual a solução para isso? Eu preciso confessar de seu Senhor, eu não tenho vontade de guardar os teus mandamentos. Quando você faz esse tipo de oração, o Senhor fala: aqui está um justo, porque você confessou que você não tem vontade de guardar os mandamentos.
Você não consegue fingir para Deus. Eu posso fingir para Mari. Eu posso fingir para as minhas filhas, para os meus genros, para os meus netos. Ser uma coisa e parecer outra, mas eu não consigo enganar a Deus. Jamais. A palavra de Deus diz que Ele lê os meus pensamentos. Ele sabe do que eu gosto e do que eu não gosto. Ele sabe quando o meu coração está nas coisas do mundo. Não adianta esconder. É melhor falar para Ele. E se você fala, Ele diz: filho, eu estou para ajudar você. Eu morri por você por causa disso, porque eu sei. Eu sei que o seu desejo é para o pecado. Mas a gente veste um fato, uma gravata, vem para a igreja, cabelo lambidinho, né? Por fora, não sei se tem aqui em Portugal esse ditado, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. O Senhor conhece o bolor da parte de dentro. Então, cada dia, cada manhã, eu sei que alguns de vocês já ouviram o podcast número 85. Um dos itens da oração é a confissão. Quando você confessa pecados, está perdoado, está perdoada. Ainda que você não sinta que foi perdoado, foi perdoada. O seu sentimento não é maior que a Bíblia. Você confessa e não sente que foi perdoado, isso não interessa. Porque a Bíblia diz que foi perdoado, a palavra de Deus é maior que o seu sentimento e que a sua palavra. Então, quando você confessa, é perdoado. E nós somos justificados pela fé, quando você confia na palavra de Deus. Não confia no seu sentimento, mas na palavra de Deus. Eu me levantei da oração, eu confessei meu pecado, eu não sinto que fui perdoado, mas eu fui. Porque a palavra de Deus diz que eu fui. Próximo texto, 1 Epístola de João, capítulo 5, verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, seus mandamentos são vantajosos, eles são para me proteger. Por causa dos mandamentos de Deus, a Mari e eu estamos casados até hoje. Não fossem os mandamentos de Deus, não estaríamos casados. Quem sabe eu andaria roubando por aí, entrando... Você não conta para ninguém isso, né? Mas às vezes eu entro no supermercado e passa um pensamento assim, por que você não pega isso? Você nunca passou isso, é só em mim que passa isso. Só que daí vem aquela outra pessoa, não, que loucura isso, isso é uma loucura, nem pense nisso. Né? Aquelas duas coisas dentro da cabeça. E eu tenho que dizer, meu Deus, estou aqui na tua presença, não porque sou pastor, senão porque sou, que coisa? Pecador. Não porque sou adventista, não porque estou na igreja, não porque sou líder da igreja, mas porque sou pecador. Os teus mandamentos não são penosos. Naturalmente não me agrado dos teus mandamentos, mas eu sei que eles são para o meu bem. Me dá prazer na guarda dos teus mandamentos. Amanhã nós vamos ver como nós adquirimos prazer pela guarda dos mandamentos. Isso é obra, não é obra nossa. Eu tenho que já dizer para você. Né? Porque não pode, você sabe que não funciona assim. Você diz assim, então quer dizer que é para gostar dos mandamentos de Deus? A Bíblia diz que eu tenho que gostar dos mandamentos. Então pode deixar comigo. A partir de hoje eu vou gostar dos mandamentos de Deus. 1, 2, 3, já! Começo a gostar. Não é assim. Você pode dizer que gosta dos mandamentos de Deus, mas gostar de fato é outra coisa. Deus sabe se você gosta ou não. Agora, Ezequiel capítulo 36, verso 26, Deus diz assim, eu vou tirar de você o coração de pedra, e vou pôr em você o coração de carne, vou pôr dentro de você o meu espírito, e eu vou fazer você andar nos meus estatutos e observá-los. É obra de Deus, não é minha obra. Quando eu recebo o Espírito Santo, mas pecadores não recebem o Espírito Santo.
pecadores não recebem o Espírito Santo, o que eu preciso fazer? E eu sou pecador, o que eu preciso fazer? Confessar. Se confessa, está limpo, o Espírito Santo, ele entra em vaso limpo. Por mais suja que você esteja, imagine a pior sujeira que pode manchar a vida de alguém. Se você confessar, esse pecado é perdoado imediatamente. Deus não atrasa o perdão. Deus não diz assim, como alguns de nós dizemos, como alguns dos nossos pais fizeram. Talvez. Vou pensar no seu caso. Volta amanhã. Deus não faz isso. Deus perdoa imediatamente. Porque Jesus morreu para perdoar pecados. Isaías capítulo 59, versos 1 e 2. Eu gosto desse texto. Isaías 59, versos 1 e 2 diz assim: porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para quê? O que diz lá? Para que vos não ouça. Pronto. Agora estamos aprendendo da Bíblia, não é pitaco, diz lá no meu país, não é pitaco, é opinião de pastor. Não é opinião de pastor. Essa aqui é a ideia da palavra de Deus. Deus está dizendo assim, a minha mão não está encolhida, meu ouvido não está surdo. Eu estou ficando surdo, já estou usando aparelho auditivo, estou perdendo a audição, e está perdendo. Eu falo para minha esposa, canta bonito aqui para mim, porque um dia eu não vou mais te ouvir. Mas Deus não vai ficar surdo. Deus não fica surdo. Seu ouvido não está surdo, sua mão não está encolhida para que não possa salvar. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele não vos ouça. Quando eu vou orar e tenho pecados não confessados, conhecidos e não confessados, ou que poderiam ser conhecidos, mas não são conhecidos porque eu não estudo a Bíblia. Eu não quero ler a Bíblia, eu não quero ler o Espírito de Profecia, eu não quero estudar minha lição de escola sabatina. E quando eu não tenho esse aferidor, que é a Bíblia, que é a revelação de Deus, para mim está tudo certo, está tudo bom, está tudo bonito. E eu já não sei o que é pecado e o que não é pecado. Para mim está tudo normal, está tudo certo. Mas quando eu tenho pecado na vida, Deus não pode ouvir minhas orações. Mas eu volto a dizer rapidamente, pecado tem solução. Qual é a solução para o pecado? Confessar, gente. Confessar pecado. Se você confessa, o caminho está aberto para suas orações serem ouvidas. Como seria a sua vida? Ou como será a sua vida? Se o caminho estiver completamente aberto e a sua oração subir direto aos ouvidos de Deus. A palavra de Deus diz que Ele inclina os seus ouvidos para ouvir. Ele tem prazer em ouvir. Mas existem algumas coisas que impedem que o Senhor nos ouça. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Agora falar para os maridos, hein? Para as esposas não vai dar tempo, vocês vão ser poupadas hoje, esposas. Mas esse texto serve para marido e serve para a esposa também. Olha o que diz esse texto. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Ei! Sabe o que o Pai do Céu está dizendo aqui? Que a minha vida conjugal, a maneira como eu trato o meu cônjuge, pode estar interrompendo minhas orações. E o Senhor já não ouve as minhas orações. Então Pedro está falando, maridos, você não quer que a sua oração seja interrompida?
trate a sua esposa. E será que só vale para o marido ou vale para a esposa também? O que você acha? Trate o seu cônjuge com dignidade, com respeito. Para quê? Para que não se interrompam as vossas orações. A maneira como eu me relaciono com o meu cônjuge pode estar afetando as minhas orações. Salmo 34, verso 15 e 16. Eu acho muito interessante essa jornada na palavra de Deus, porque eu aprendo com essas coisas. Como que eu faço para a oração chegar até Deus? A gente está aprendendo. Verso 15, Salmo 34. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Oh, maravilha! Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Mas para mim isso é um problema, porque eu não sou naturalmente justo. Mas como que eu resolvo esse problema? Você já sabe. Como que eu me torno justo? É o tema de ontem. Como que eu sou justificado? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então não tem desculpa para não ser justo. O pior pecador pode ser justo. A pessoa mais terrível que exista na face dessa terra. No momento que ela confessa o pecado, o céu olha para ela e diz assim: aí vai um justo, aí vai uma justa. Você imagina como Deus fez para facilitar a vida eterna para a gente. Mas com Deus não se brinca, a gente não pode enganar a Deus. Porque olha o que diz o verso seguinte, verso 16 diz assim: o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Por um lado, os olhos do Senhor estão sobre os justos, seus ouvidos atentos à sua voz. Por outro lado, o rosto do Senhor, a face do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Se eu estou praticando o mal hoje, o que eu posso fazer? Eu posso orar e dizer: Senhor, eu confesso que isso está errado. Eu rejeito isso. Eu digo para o Senhor que eu estou fazendo coisa errada porque gosto. Mas eu não queria gostar. Eu quero pedir que o Senhor derrame sobre mim o Espírito Santo e me tire o gosto pelo mal. E me guia na vereda reta. Deus fala assim: filho, pego na sua mão nesse momento. Filha, pego na sua mão nesse momento. E eu vou andar com você. Então, do verso 16, eu pulo para o verso 15. Saio do verso 16 e vou para o verso 15. O verso 15 é: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Agora, como ter paz? Salmo 119, 165, diz assim: grande paz têm os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Outro problema para mim, que eu já disse para vocês que eu não amo a lei de Deus. Naturalmente eu não amo a lei de Deus. Por quê? É problema de nascimento. Como é que eu nasci? Como é que era o meu pai e minha mãe? E como é que eram os pais deles? E os meus avós, e bisavós, e tataravós? Como que eles eram? Foi um casal de anjos que se casou e me geraram? Não, foi gente pecadora. Eu sou pecador porque sou filho de pecadores. E como filho de pecador eu não tenho prazer naturalmente na lei de Deus. Mas como eu resolvo isso? Senhor, não amo a tua lei. Me ajuda a amar a tua lei. Quem faz essa obra de colocar em mim o amor à lei de Deus, a vontade de Deus? Lei não é só os 10 mandamentos, todo o conjunto de orientações da palavra de Deus. Quem faz isso? É a obra do Espírito Santo. Isaías 48, verso 18. Isaías 48, verso 18, é um verso correlato a esse que nós acabamos de ler. Diz assim: se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos. Eu acho que eu não contei para vocês ainda, eu nasci com uma grande desvantagem física. Eu nasci com um problema congênito no intestino.
E eu tive várias cirurgias do intestino. A última foi quando eu estava saindo da igreja do Belém. E o Projetarte quase foi cantar no meu funeral. Quase. Porque já estava assim, meu pai já estava indo, literalmente, meu pai estava indo comprar um jazigo, já preparar as coisas, porque estava indo embora já. Pisou no prego e estava furando. Né? E Deus teve misericórdia de mim. Essa foi minha última cirurgia. E sabe por que eu estou vivo hoje aqui? Pelas orientações de Deus sobre a reforma de saúde. Deus dá essas orientações porque nos ama. Não é para ver quem vai para o céu e quem não vai. Nos ama e nos quer proteger, ainda que o mundo está transtornado, as doenças estão por aí, o Senhor quer me proteger. E esse texto diz, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Que tipo de pessoa recebe toda a atenção de Deus? Nós estamos em Isaías, está em Isaías 48, agora vamos para Isaías 66. Isaías 66, versos 2 a 4. Olha o que está escrito lá. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este. Para quem Deus vai olhar? Deus olha para qualquer um. Num sentido especial, Deus olha para este. Quem? O aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Ai, Deus me faz desse jeito que eu não sou. Aflito e abatido de espírito é aquele que diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Por que eu tenho vontade de pecar? Por que eu tenho vontade de fazer coisa errada? Por que eu tenho essa inclinação para o mal? Meu Deus, me livra de mim mesmo. Esse é o aflito e abatido de espírito. E Deus fala, para esse eu vou olhar. Eu não vou olhar para aquele que vem à igreja exibido, segurando a Bíblia bem na frente assim, para que olhem a minha santidade, faz orações de 10 minutos lá da igreja, que até Ellen White diz que até os anjos se cansam, né? Fazendo show de santidade. Não, para esse Deus não olha. Para quem que Deus olha? Para o aflito e abatido de espírito. Meu Deus, que miserável que eu... Lembra a história que Jesus contou dos 2 homens que foram à igreja? Um entrou lá na frente, era um líder da igreja, parou lá na frente e disse assim, meu Deus, que coisa maravilhosa, como o Senhor me criou de um jeito lindo. Eu sou uma pessoa tão consagrada, tão boa, sou batizado, sou uma pessoa cheia do Espírito Santo, sou vegetariano, meu Deus, olha que coisa mais linda isso. Guardo o sábado, devolvo o dízimo, faço tudo lindo, parado ali na frente. E o outro lá no fundo da igreja, Jesus falou, ele não tinha nem coragem de levantar os olhos do chão. E como é que ele orava? Você lembra como ele orava? Ele batia a mão no peito, desespero, e dizia, tem misericórdia de mim, Deus, que sou pecador. Jesus falou, esse voltou para casa justificado, o outro não. Deus fala para esse outro, não tenho nada com você, eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores. E aqui Isaías 66, Deus diz, é para esse que eu vou olhar, o aflito e o abatido de espírito, o que treme diante da minha palavra. O que Deus tem para dizer? Eu quero saber. Mas hoje nós vivemos uma geração que não quer saber, não quer ler, não quer investigar, fecha os livros que Deus nos deu como revelação, fecha, não quer ler, quer desviar, não quer ouvir, não me fale disso. E então, pulando um pouquinho, verso 3, nós vamos para o verso 4, finalzinho do verso 3 e o verso 4, como escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem, porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim, e escolheram aquilo que eu não tinha prazer. Deus diz, filho, se você escolhe andar os seus próprios caminhos, eu vou deixar você colher o fruto das suas escolhas. Nós somos livres para fazer escolhas.
mas não somos livres para colher as consequências das escolhas que fazemos. Mas Deus diz: filho, eu fiz tudo para salvar você. Você é pecador? Eu sei que você é pecador, mas por isso eu saí do céu para morrer por você, porque você é pecador. Está tudo feito para você ser uma pessoa pura, santa, limpa, porque o limpo é quem está sujo. Se você acha que você é uma pessoa muito suja, foi por você que eu vim morrer. É a você que eu quero limpar. É carro sujo que a gente leva para lavar, não é carro limpo. Provérbios 28, 9. Perdão. Vamos primeiro para Provérbios 1, 23 a 33. Provérbios 1, 23 a 33. São 11 versos. Mas que impressionante. Isso me faz tremer por dentro. Olha, essa pregação não está assim uma pregação muito agradável, né? Mas eu preciso disso aqui. Eu não sei se você sente que precisa. Eu preciso saber disso aqui. Eu estou precisando disso. Deus diz assim: atentai para a minha repreensão. Eu não gosto. Esses dias, um tempo atrás, eu fui visitar alguém que estava tendo problema com os filhos. E eu falei do livro Orientação da Criança para essa pessoa. Eu falei: olha, eu recomendo você ler esse livro. Eu disse: pastor, esse livro não quero ler, não. Que eu vou ler esse livro, eu só tomo pancada na cabeça. Então eu parei de ler, eu até li um pouco, eu parei de ler porque só tomava pancada na cabeça. Mas minha filha, era uma amiga minha, falei: minha filha, olha como está a sua casa, olha como está o seu filho. Eu tinha liberdade para falar isso. Olha como está o seu filho. E você quer um livro que fale que você está fazendo bem. E quando chega um livro que confronta você, que quer ajudar você, você fecha o livro e diz: não quero ouvir. Agora olha o que Deus diz aqui: atentai para a minha repreensão. Quem está disposto, quem é humilde para ouvir a voz de Deus e baixar a cabeça e dizer: o Senhor está certo, eu estou errado, assim como Davi falou. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei, em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho. Quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão. Aqui gente orando. Deus falava, as pessoas não queriam ouvir. Deus repreendia, as pessoas não queriam repreensão. Não, eu só quero sermão que passe a mão na minha cabeça. Como você é uma coisa linda. Você é uma coisa muito linda. Que maravilha, está tudo certo na tua vida. Não está tudo certo na minha vida. Mas como você não quis atender, Deus diz assim: então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Então, que tipo de oração que Deus não ouve? Oração de quem fecha os ouvidos para a repreensão de Deus. Quando Deus vem me repreender, vem repreender o meu estilo de vida, vem repreender as músicas que eu escuto, as piadas que eu conto, o meu entretenimento que me atrai, quando vem falar das coisas que não estão boas na minha vida, as coisas que eu ando bebendo e que não deveria estar bebendo como filho de Deus, ou que ando comendo e não deveria estar comendo como filho de Deus. Quando eu sou repreendido pelo Senhor, eu não quero, eu rejeito essa repreensão. Deus diz: meu filho, então um dia você vai orar para mim e eu não vou ouvir sua oração. Você vai comer o fruto do seu procedimento. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Olha esse verso agora. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Satanás não assusta a gente. A gente vai se afastando dos caminhos de Deus e parece que vai dando tudo certo. E aí, Provérbios fala aqui: aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição.
Dá a impressão que está dando certo, que está tudo certo. Mas, o último verso, verso 33. O que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem o temor do mal. Eu quero ser este. Eu não sou, mas eu quero ser. Eu quero que Deus me faça esse que ame ouvir a voz de Deus, ame ler os seus escritos, ame ser repreendido por Ele. Eu quero ser repreendido pelo Senhor, não pelos homens. Meu pai sempre falava em casa um verso, que está em Provérbios ou Eclesiastes, assim: o que dá ouvidos à repreensão eficaz, entre os sábios terá sua morada. Eu quero ter minha morada entre os sábios. Eu quero dar ouvidos à repreensão eficaz. Eu quero ouvir o que Deus tem para me dizer. O último texto que nós vamos ler. Não. É o último texto. Mateus capítulo 6, versos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Gente, nós vimos, nesse estudo de hoje, um estudo assim, para balançar um pouquinho, né? Mas é a verdade, nós não podemos fugir da verdade. Nós ouvimos que Deus não pode ouvir a oração de quem está em pecado. Então, qual é a solução para isso? Tem solução, e é fácil a solução. Qual é a solução? Confessar. Então eu vou e me ajoelho diante do Senhor para confessar os pecados e peço para o Senhor perdoar os meus pecados. Mas aí Deus fala assim: filho, eu fiz tudo para perdoar os seus pecados, agora me responde uma coisa. Você está perdoando os pecados da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, daquela pessoa maravilhosa que é a sua sogra? Você está perdoando os pecados? Se você perdoar os pecados dessas pessoas, eu vou perdoar os seus pecados. E se eu perdoar os seus pecados, o caminho está aberto, Deus vai ouvir a sua oração. Porque os ouvidos do Senhor estão contra os que praticam o mal. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa ouvir, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas se eu confesso, a mão do Senhor está estendida para me ajudar, porque Ele me limpa, Ele me purifica, então o caminho está aberto para a minha oração. Mas o Senhor não pode me perdoar se eu não perdoo os pecados do meu próximo. Meu Deus, me ajuda a perdoar. Perdão é algo que nós recebemos de Deus. As pessoas não merecem, mas nós o estendemos mesmo assim. O Senhor Jesus não nos perdoou porque nós merecíamos. Ele estendeu o perdão sem que fizéssemos nada. Ontem nós vimos, estando nós ainda mortos nos delitos e pecados, Efésios capítulo 2, se não me engano, verso 10. Estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, né? Ele vos deu vida juntamente com Cristo. Enquanto você não merecia nada, não fez nada, não era por mérito, Deus estende o perdão. Pode ser que alguém aqui foi muito prejudicado por outra pessoa. Pode ser que alguém foi muito ferida por alguém. Deus convida você a estender o perdão. Ele pode dar isso para você. Eu quero convidar você a fazer um exame de coração e pedir ao Senhor que purifique você, que dê para você amor aos seus mandamentos, que dê a você o desejo de ouvir as repreensões de Deus, que dê a você a graça de perdoar aos outros as suas ofensas. Se eu peço, a palavra de Deus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Deus, durante essa semana,
nós temos ouvido a Tua palavra. O que se destaca na nossa mente é o grande amor que o Senhor tem por nós. É tudo que o Senhor fez para nos salvar. O Senhor disse, eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores. E aqui estamos nós buscando justiça que não temos, buscando santidade que nos falta. A Tua palavra diz, é para esta pessoa que olharei, aquele que está aflito e abatido de espírito, o que treme diante da minha palavra. Nos ajuda, Deus, a estarmos abatidos e aflitos pela maneira como somos e a tremermos diante da Tua palavra, respeitarmos a Tua palavra, honrarmos a Tua palavra. Abençoa cada um que aqui está hoje, que está ouvindo essa mensagem. Nós entregamos nossa vida nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.